E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que a comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E naquela noite, aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós pragas de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrareis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aproveitareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquela mesmo dia terei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Deus abençoe a leitura. Vamos parar por aqui. Mas continue com a sua Bíblia aberta, porque ao decorrer da mensagem nós voltaremos ao texto. Pai, nós estamos diante da sua palavra esta que está registrada para a memória, para que nós possamos conhecer mais daquilo que o Senhor fez para os nossos pais no passado, aquilo que o Senhor viveu e que deu ao nosso povo quando se revelou a eles. Muito obrigado, Senhor, porque com isso nós podemos aprender, com isso nós podemos crescer a nossa fé, podemos nos aproximar mais do Senhor, porque ainda o Senhor é o mesmo Deus que estava lá naqueles dias, quando estava libertando aquele povo do cativeiro. E hoje, ó Deus, o Senhor continua através de Jesus Cristo, libertando aqueles que são escravizados pelo pecado, aqueles que estão condenados pelo pecado. Por isso, Deus, nesta noite nós queremos pedir que o Seu Espírito tenha toda a liberdade para estar agindo, para estar falando aos nossos corações aquilo que deseja nos revelar.
É a minha oração, eu a faço em nome de Jesus. Hoje nós estaremos participando da ceia do Senhor, um memorial ao nosso Redentor, momento que nos faz recordar e proclamar como Deus, através do seu Filho Jesus, nos purificou e justificou do pecado que nos condenava à morte eterna. Por outro lado, o mundo comemora a Páscoa judaica, que, na verdade, para nós, os cristãos, é apenas uma memória da festa que marcou a história da humanidade, quando Jesus, o Filho de Deus, foi julgado e condenado à morte de cruz e que, ao terceiro dia, ressuscitou. A Páscoa, biblicamente, tem todo um ritual estabelecido por Deus. É um memorial à libertação do povo escolhido por Deus, conforme está registrado na palavra de Deus, o texto que acabamos de ler. Ontem, enquanto nós estávamos assistindo aquele vídeo, ou aquele filme ali na congregação em Brusque, a gente viu muitas mensagens através das cenas, daquilo que Jesus fez, daquilo que aconteceu durante o ministério de Jesus terreno, enquanto Jesus esteve aqui ministrando, cumprindo a vontade do Pai. Mas uma das coisas que me marcou foi o momento do chamado de Pedro. Aquele momento é um momento que está registrado na Bíblia, mas eu vendo da forma como que o autor, ou o escritor que escreveu e que produziu aquela cena, aquela imagem, as palavras que estão sendo ministradas ali através daquela imagem, muito forte. Quando Jesus se aproxima de Pedro, ele oferece ajuda e Pedro diz, não preciso de ajuda, não tem nada para fazer aqui. Ele estava desanimado porque ele tinha passado a noite pescando e não tinha pegado um peixe sequer. E aí Jesus vai em direção ao barco e quer entrar no barco. E aí Pedro não quer permitir que ele entre no barco, mas com a insistência de Jesus, ele estende as mãos para Pedro e Pedro entra no barco. E aí a palavra de Jesus naquele momento é encenada ali, que complementa o que a Bíblia diz, irmãos. Quando ele olha para Pedro, ele diz, Pedro, se tu me der 1 hora, eu vou transformar a sua vida. Irmãos, é um momento que nós chegamos diante de Deus para ser transformado. E aí Pedro responde, mas quem diz que eu quero uma nova vida? Mas Jesus insiste. Ele diz, então vamos pescar. E Pedro diz, não tem peixe. Mas Jesus fica ali com ele, e ele caminha então um pouquinho mais, navega um pouquinho para dentro e lança redes. E aí ele diz para Pedro, depois que Pedro percebe o milagre, percebe quem estava com ele, aí ele olha para Jesus, e Jesus diz, Pedro, agora se você quiser, eu te farei pescador de homens. E aí Pedro diz, mas o que nós vamos fazer? E essa frase, irmãos, não sai da minha cabeça. Nós vamos mudar o mundo. Jesus mudou o mundo. Mudou a vida de Pedro, mudou a vida de todos os seguidores que o acompanharam naquela jornada enquanto o seu ministério terreno. E ele continua dizendo isso. Nós vamos mudar o mundo. E ele tem me chamado, ele chamou você. Nós fazemos parte dessa grande comissão que ele tem feito ao longo desses anos, mesmo depois dele ter voltado para o seu reino. Nós fazemos parte dessa grande proposta de Jesus para mudar o mundo. Será que nós temos compreensão disso? Nesta data, muitas pessoas estão comemorando a Páscoa. Na verdade, irmãos, eu quero deixar muito claro para nós cristãos, eu não vejo, nós nunca comemoramos a Páscoa. Não tem como. Nós recordamos o memorial da Páscoa. Recordamos o memorial que libertou Israel lá da escravidão do Egito. Recordamos a Páscoa porque a Páscoa foi um momento onde o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Cordeiro foi sacrificado ou se deu em sacrifício para que o seu sangue pudesse nos purificar de uma vez por todas. Jesus perpetuou a Páscoa naquele momento em que ele se colocou como a oferta, como o Cordeiro.
Será que a gente pode entender isso, irmãos? Então, por que eu digo que nós não comemoramos a Páscoa? Porque a Páscoa, irmãos, ela tem todo um ritual, ela tem todo um sistema que Deus estabeleceu para que ela fosse comemorada, como nós lemos no texto aqui em Êxodo. E veja que Deus colocou aquilo como um decreto, está registrado e tinha que ser feito daquela forma, daquela maneira. Então, queridos, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais e vigiar como ensinou o nosso Senhor e Salvador Jesus, para não sermos enganados e nem levados a desobedecer a Deus. Jesus, como judeu, ele participou daquela que ele chamou de sua última Páscoa. Jesus participou da Páscoa porque ele era judeu e ele vivia ainda no contexto da Páscoa, como era o decreto, como era a lei cerimonial estabelecida por Deus. Mas veja que quando ele vai para a Páscoa, quando ele vai comemorar a Páscoa, aquela que ele diz que é a última, e veja como que ele diz, e disse-lhes, tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão, pois vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E aí você pode perguntar, mas quando foi estabelecida lá, Deus disse que era perpétua, e ela continua perpétua. Só que Jesus, a nossa Páscoa, foi suficiente. E talvez, eu entendo isso, nós só comeremos novamente quando estivermos à mesa com Ele. Porque Ele diz que ia voltar. Não é isso que Ele está dizendo aqui? Então, queridos, nós vemos que na noite em que Jesus celebrou a Páscoa, Ele disse que era a última Páscoa que Ele participaria, e naquele momento Ele institui a ceia do Senhor. Veja o que Ele diz, continuando o texto em Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 17, Ele vai dizer, então, havendo recebido um cálice, tendo dado graças, diz, tomai-o e reparti entre vós, porque vos digo que desde agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Está registrado, irmãos. Lucas registrou, Mateus registrou, Marcos registrou este momento tão sublime, quando Jesus instituiu a ceia do Senhor. E esta ceia, então, ela nasce no contexto da Páscoa judaica. Por isso, meus queridos, da mesma forma que a Páscoa era um memorial à libertação do povo judeu, onde o sangue do cabrito, aspergido nas umbrais das portas, salvou a vida do primogênito de todo o judeu e deu libertação, os tirou da escravidão. A ceia do Senhor, conforme o Senhor Jesus instruiu, é um memorial da remissão de pecado. O cálice do fruto da videira representaria seu sangue que seria derramado na cruz do Calvário para purificar os homens dos seus pecados e livrá-los da condenação eterna. Por isso ele diz, este cálice é um novo pacto em meu sangue, é o meu sangue que é derramado por vós. Nós podemos perceber então que a Páscoa, ela teve o seu momento. Ela não deixou de ser um memorial, porque ela continua sendo recordada e ela será lembrada sempre, porque o seu contexto traz para nós, os cristãos, o momento mais sublime e mais especial, o momento em que Cristo, a nossa Páscoa, que se deu como sacrifício, nos remiu do pecado, para que nós agora possamos estar novamente à presença do nosso Deus. Por isso, queridos, como já disse, nós precisamos estar atentos para ver o que é que nós temos comemorado, o que é que nós estamos fazendo realmente. A Páscoa tinha um ritual muito organizado e que tinha que ser cumprido rigorosamente, como Deus tinha ordenado. E aí, a primeira coisa é que um cabrito deveria ser sacrificado
nós vemos aqui no capítulo de Êxodo, no primeiro versículo, já diz que ao 10º dia daquele mês, tinha que separar um cabrito ou um cordeiro, com, acho que mínimo 1 ano, né? Até 1 ano ou 9 meses, para que esse cabrito ficasse ali sendo tratado de maneira diferente, provavelmente sendo purificado. Ele tinha que ser perfeito, ele tinha que ser o melhor. E aí, ao 14º dia, iniciava a Páscoa. Iniciava com um culto, onde Israel se reunia para solenemente apresentar a Deus as suas vidas e agradecer a Deus. Era um culto. Diz também que, segundo a lei, segundo a forma como Deus estabeleceu a Páscoa, era necessário que este cabrito fosse assado na brasa, no fogo, esse carneiro ou cordeiro fosse assado na brasa. E aí então Israel se reunia conforme as suas famílias, conforme a determinação, para comer aquele churrasco, e eles iam comer aquilo acompanhado de ovo de Páscoa, chocolatinho recheado com todo tipo de recheios, e junto eles pegavam aqueles bolos maravilhosos que só as mulheres judaias sabiam fazer, e eles comiam. É verdade? É assim que está escrito lá, irmãos? Eles pegavam aquele cabrito, aquele carneiro para comer, e o que acompanhavam eles era ervas amargas com pão sem fermento. Quero perguntar aqui, alguém separou um cabrito essa semana ou a semana passada? Não vi ninguém. Alguém passou sangue lá na porta da sua casa? Não vi ninguém, sabe? Mas eu vejo e ouço muita gente dizendo que está comemorando a Páscoa. Nós não estamos comemorando a Páscoa, nós estamos recordando. É um memorial, ela está na nossa memória porque ela está registrada, porque é um momento marcante daquilo que Deus fez no passado para o povo e que ficou registrado e que nunca vai se apagar. E nós lembramos de Jesus, a nossa Páscoa. Ele se entregou neste contexto, neste momento. Por isso, meus queridos, nós temos elementos aqui e, segundo a tradição, não se come na ceia o pão sem fermento. Mas não é porque Jesus estabeleceu que era pão sem fermento, é porque ele estava no contexto da Páscoa. Naquele momento, Jesus não encontraria um outro tipo de pão. Por isso ele comeu o pão sem fermento. Era o contexto, não tinha como não ser. Por isso não fique preocupado se você está comendo pão, que o pão não é sem fermento. Não há uma ordem específica. Jesus não está dizendo aqui na hora que ele diz, vocês vão comer o pão sem fermento, não pode ser levedado. Não, ele não diz. Ele usa a figura do pão para representar o seu corpo. Então vejam, irmãos, que a Páscoa, conforme a Bíblia, a primeira coisa que nós precisamos entender é isso. Precisa um cabrito, um cordeiro, ser sacrificado, o seu sangue derramado, pintar os umbrais das portas das casas. Assim estará representando o início da Páscoa. Mas também diz aqui que era um decreto da memória do que Deus tinha feito. Irmãos, passou a ser lei. Deus, quando estabeleceu a Páscoa, ele diz, olha, isso é um decreto para as gerações futuras. Quando seus filhos estiverem vendo vocês fazer este culto, quando vocês estiverem apresentando esse cerimonial, e eles vos perguntarem, vocês vão lembrar a eles aquilo que eu fiz, como que eu os tirei da terra do Egito, como que eu os livrei da escravidão. Então, irmãos, primeiro que começava com o primeiro dia uma festa. Durante 7 dias, irmãos, não podia ter pão fermentado em casa de ninguém. Esses 7 dias eles se alegravam, eles festejavam. O primeiro dia na presença de Deus num culto, e no último dia com um culto também, onde todo Israel estava ali, apresentando a sua vida, a sua oferta, a sua gratidão a Deus, recordando aquilo que Deus tinha feito para eles no passado. Vocês estão comendo pão sem fermento em casa? Será que nós temos tido esse cuidado, irmãos? Olha, se nós queremos comemorar a Páscoa, nós não podemos comer pão
fermentado durante 7 dias. Iniciou quando? Quando começou a Páscoa? Primeiro dia, ao 14º. Então, dia 14 do mês estabelecido, conforme está a Bíblia, começa a Páscoa. E nesse dia em diante, então, nós não podemos mais comer pão levedado. Não pode haver fermento em nosso lar. Se nós queremos comemorar a Páscoa, irmãos, nós precisamos fazer isso. É isso que a Páscoa é, dentro daquilo que Deus especifica como ordenança para o seu povo quando está sendo libertado de Israel. Mas tem mais. Somente os israelitas circuncidados podiam participar. Está lá, Êxodo capítulo 43, ao verso 50. Está ali, irmãos, a norma estabelecida. Está muito claro, dizendo que somente aquele que era de Israel, judeu, aquele que tinha sido circuncidado conforme Deus tinha ordenado a Moisés, que podia participar da Páscoa. Nenhum que não fosse circuncidado, que não fosse do povo, ou que fosse um estrangeiro, talvez um escravo, talvez alguém que estivesse trabalhando, que estivesse caminhando junto, que estivesse passando um tempo na sua terra, onde eles iam chegar conforme Deus estava levando eles, não podia participar. Se quisesse participar da Páscoa, o que tinha que acontecer? A pessoa precisava se converter. Ela precisava ser circuncidada, ou seja, o homem, o mais velho de cada família, tinha que ser circuncidado e apresentado diante de Deus. Era essa a lei, irmãos. Então, não podia deixar de participar da Páscoa nenhum que fosse israelita ou que fosse judeu, que participasse do povo de Deus. Mas se ele tivesse impuro, bastava ele tocar numa pessoa morta, não podia participar da Páscoa. E se ele estivesse viajando numa terra longínqua, e que ele deixasse de comemorar a Páscoa conforme a purificação, tudo como for, ele podia ser excluído do povo de Deus. Ele passaria a ser indigno. Então veja, irmãos, que havia um ritual, havia todo um preparo da parte de Deus para que a Páscoa fosse comemorada, e tinha que ser feito daquele jeito, irmãos. Era um decreto, era uma lei cerimonial. Era um memorial, sim, mas que passou a ser lei perpétua, para que o povo pudesse estar recordando e passando para a sua descendência aquilo que Deus havia feito. Então, queridos, veja que para eu participar da Páscoa, para eu comemorar a Páscoa, jamais eu poderia. Eu vou dar apenas 2 motivos, irmãos. 2 motivos, tem muitos mais. Mas eu vou dar 2 motivos porque eu não posso participar da Páscoa. Eu teria que fazer como está escrito no decreto. Eu teria que sacrificar o cabrito, assar o cabrito, achar as ervas amargas, comer o pão sem fermento. Eu tinha que pintar a porta da minha casa, lá a entrada da minha casa, com o sangue do cabrito. E eu nunca faria isso, nunca farei, irmãos. Porque se eu fizer isso, eu estarei anulando o sacrifício de Jesus. Veja o que o apóstolo Paulo diz: expurgai o fermento velho para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado. Ele está falando isso porque as pessoas estavam voltando, querendo se circuncidar para poder pertencer ao cristianismo ou ser um discípulo de Jesus. E o apóstolo Paulo diz: não, vocês vão voltar à escravidão de novo, como o povo era escravo lá no Egito. Não, Jesus, a nossa Páscoa, já foi sacrificado para a nossa libertação. Nós não podemos mais voltar e sacrificar Jesus novamente. É como que se nós estivéssemos rejeitando o sangue do Cordeiro, o sacrifício, a oferta de Jesus. Então eu não posso fazer isso. E o outro motivo, eu teria que me converter ao judaísmo, eu teria que me circuncidar conforme a lei cerimonial. Talvez não eu, porque eu não sou o filho mais velho, mas o meu irmão teria que se circuncidar, o mais velho. Eu teria que pegar o meu filho, Natan,
circuncidar ele, eu jamais faria isso, porque eu estaria mais uma vez anulando o sacrifício de Jesus Cristo. Veja o que o apóstolo Paulo continua dizendo: para a liberdade Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente ao jugo de escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Está registrado, irmãos, Gálatas 5, de 1 a 3. A Páscoa é um momento para lembrar, trazer à nossa memória aquilo que Deus fez, primeiro com Israel e depois com a sua igreja. Israel foi liberta da escravidão e recebeu o livramento da morte de seus filhos primogênitos. A igreja, que somos nós, porque foi neste contexto, desse memorial, que Jesus, a nossa Páscoa, foi crucificado e nos libertou do juízo do pecado para nos conduzir à salvação eterna. E neste contexto de libertação, Israel seria conduzido a uma terra que mana leite e mel e se tornaria uma nação conhecida como quem? O povo de Deus. Neste contexto de libertação, a igreja de Jesus também está sendo liberta da escravidão do pecado. Pecado que nos condenava à morte eterna. Pecado que nos separaria de Deus. Mas com o sacrifício de Jesus Cristo, nós somos libertos. E o pecado não nos condena mais. Porque Jesus nos justificou. Por isso, queridos, nós não podemos participar da Páscoa como o mundo tem participado. Veja que enquanto nós estivermos caminhando aqui nesta terra, conforme o apóstolo Pedro diz, ele diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem erais povo, e agora sois de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, agora tendes. Está lá, irmãos, 1 Pedro, capítulo 2, até o verso 10. Com essa memória, meus queridos, nós vamos participar da ceia do Senhor. Sabendo que ela representa para nós salvação, mas não por um cabrito, mas pelo sangue do Senhor Jesus, que nos libertou e que está nos conduzindo para a eternidade, porque todos nós estamos indo para a eternidade, nós chegaremos à eternidade. E por isso, queridos, nós nesta noite precisamos refletir um pouco também se devemos e se podemos participar da ceia do Senhor. A Páscoa era para o judeu, a ceia do Senhor é para o cristão, é para o discípulo de Jesus. Conforme o contexto em que a Páscoa foi instituída, ele diz: e chegando a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, disse-lhe: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes da minha paixão. Então, quem é que pode participar, irmãos, da ceia do Senhor? Veja que Jesus está caminhando para o contexto da Páscoa, para viver aquele momento da Páscoa, mas ele chama os seus discípulos. Os seus discípulos estavam sentados à mesa com ele, e logo em seguida ele institui a ceia do Senhor, dizendo: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes da minha paixão. Está lá registrado em Lucas, capítulo 22, versos 14 e 15. Então, quem que é discípulo de Jesus, irmãos? Nós precisamos parar um pouquinho para refletir, porque, como eu falei no início, nós precisamos estar atentos, vigiando, irmãos, para não desobedecermos aquilo que Deus quer, aquilo que Deus estabelece. Não é aquilo que nós imaginamos, não é aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, mas aquilo que está registrado, aquilo que Deus quer.
E quem é que é discípulo de Jesus? Veja quem é discípulo de Jesus. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então veja que você precisa primeiro crer em Jesus, receber Ele como Senhor e Salvador da sua vida e professar isso publicamente através do quê? Batismo. Você precisa falar: eu recebo Jesus como Senhor, como Salvador na minha vida. Senão você não é discípulo. É claro que não é o batismo que vai salvar, não é o batismo que vai te fazer discípulo, mas o batismo é um sinal do quê? De obediência à ordenança de Jesus. Porque ele diz que aquele que crê logo é o quê? Batizado. É isso que nós precisamos entender. Então, meu querido, para que você possa participar, você precisa ser discípulo de Jesus, porque Jesus partiu o pão e bebeu o cálice com os seus discípulos. A segunda coisa é que Jesus está dizendo que nós devemos fazer isso em memória. Quando nós fazemos isso, ou quando nós participamos da ceia, nós anunciamos a sua morte e ressurreição até que ele volte para buscar a sua igreja. Até lá, ele diz que deveremos fazer isso em quê? Em memória. É isso que ele está dizendo para os seus discípulos. Toda vez que vocês comerem o pão, todas as vezes que vocês beberem o cálice, façam isso em memória de mim. Por isso, o apóstolo pede para que, antes de comer e beber o cálice, deve-se cada um autoexaminar, para que aquilo que é bênção, e eu digo que participar da mesa do Senhor, participar da ceia é bênção, não se torne maldição. Que é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: quando você não discerne o corpo do Senhor, quando você não discerne, né, aquilo que está registrado, irmãos, e a ceia tem se tornado uma coisa tão, não tem se respeitado o devido valor do que ela se representa, ou o que ela representa. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui que aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será o quê? Culpado do corpo e do sangue do Senhor. Esta palavra está aqui não para te assustar, não para dizer que você não tem que participar da ceia. Muito pelo contrário, ela está aqui para que você olhe para você, para que você reflita a sua vida, como que você está na presença de Deus e que você tome uma posição. Se eu ainda não me enquadro dentro daquilo que a palavra de Deus está dizendo e que eu estou caminhando, eu quero ser um discípulo de Jesus, eu quero fazer parte dessa grande comissão, então eu preciso obedecer, eu preciso deixar que essa transformação aconteça na minha vida. Por isso, você precisa examinar, você precisa olhar para você. Não é para você achar o pecado, você pecador nós somos sempre. Se eu for olhar para mim e dizer que eu não tenho nenhum pecado para me poder participar da ceia, irmãos, eu nunca mais participarei da ceia. Eu só participo da ceia pela graça do Senhor Jesus. Eu só participo da ceia porque Ele me lavou, porque Ele me justificou e porque Ele continua à direita de Deus, intercedendo por mim, advogando as minhas causas, os meus pecados. Mas quando eu venho diante da mesa, quando eu estou diante do pão, quando estou diante do cálice, eu olho para dentro de mim e me lembro de quem é o meu mestre, quem é o meu Senhor, o que Ele fez, o que Ele quer de mim. E aí então eu começo a olhar as minhas imperfeições e aquilo que eu percebo eu preciso remover, eu preciso ter atitude. Então, queridos, que essa reflexão nesta noite não venha dizer para você, na sua mente, você dizer para você que você não vai participar por causa de algum pecado ou por causa de qualquer coisa. Que você rompa com o pecado, que você rompa com aquilo que pode te impedir, seja o que for que está no teu coração agora latente, batendo. Faça um propósito diante de Deus agora, se comprometa diante de Deus, mas olha, quando você promete alguma coisa para Deus, cumpra, faça. Melhor você pegar, participar da ceia e sair daqui e ser humilde o suficiente para reconhecer o seu erro e, se necessário for pedir perdão para alguém, faça. Não importa se a pessoa vai entender ou não, se a pessoa vai aceitar ou não, mas você entendeu que você precisa pedir perdão, vá lá, peça perdão.
Se há alguma coisa que está machucando você, se há alguma coisa que está corroendo o seu coração, que está tirando a sua paz, que não deixa você viver sem aquilo estar te incomodando, coloque como propósito diante de Deus agora e diga: eu quero resolver isso, Papai do céu, eu não posso continuar com isso. Eu quero participar da ceia do Senhor, porque eu quero estar pronto quando o Senhor vier para buscar. Mas se você ainda não foi batizado, se você ainda não professou publicamente, dizendo que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, não está cumprindo a ordenança, quem sabe neste momento, diante da ceia do Senhor, em memória da morte de Cristo, em memória daquela cruz que fez Ele sofrer muito por você, quem sabe recordando isso agora, você possa então romper com a dureza do seu coração e dizer: eu me entrego, eu me rendo, Senhor, porque eu sei que eu preciso disso. Eu quero isso para mim e eu vou buscar, eu quero estar preparado, quem sabe na próxima ceia. Dia 19, nós teremos batismo na igreja. Estarão descendo as águas algumas pessoas, e essas pessoas estarão professando publicamente que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, se preparando para logo estarem fazendo parte da ceia do Senhor. Você está pronto nesta noite? Será que quando você fazer esse autoexame de você, você vai poder participar da ceia? O que é que tem te impedido de participar da ceia do Senhor? Você precisa entender, queridos, se eu não estou pronto para participar deste memorial, que é para o discípulo de Jesus, então eu não estou pronto se ele vier me buscar. Rompa com tudo aquilo que te impede, tudo aquilo que não permita que você participe deste memorial, porque este é um momento especial, é um momento de alegria, não é um momento de tristeza, não. É um momento para a glória do nosso Deus, para lembrarmos que Ele deu tudo o que tinha, Ele deu o melhor, para que eu, para que você pudesse comer do pão e beber do cálice em memória dEle. Será que nós podemos fazer isso? Eu quero concluir essa mensagem dizendo: a ceia do Senhor é para cristão como a Páscoa é para Israel. Um cerimonial que deve ser respeitado e usufruído como bens. É a memória da salvação de Deus. Por isso, só deve participar aquele que foi remido pelo sangue de Jesus e se tornou seu discípulo, foi batizado e está congregando na igreja do Senhor. Se você preenche esse requisito, então você está habilitado a participar da ceia do Senhor. Eu quero convidar você agora, enquanto as irmãs vão estar cantando um hino, nós vamos sair do nosso lugar, cada um sairá e virá pegar os elementos. Pegue o pão, pegue o cálice, volte para o seu lugar, e depois nós vamos estar comendo e bebendo este. Então vamos, enquanto as irmãs estão cantando aqui, as mensageiras do rei vão estar cantando, saia do seu lugar e venha pegar os elementos. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem pra nos salvar, veio aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, pra nos mostrar que é o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Tão grande,
Graças a Deus. Todos pegaram os elementos? Amém? Não tem ninguém lá nos fundos, não, né? Vamos ficar em pé, irmãos. Neste momento, nós vamos estar lembrando a palavra do Senhor Jesus, repetida pelo apóstolo Paulo, quando ele lembrava e quando ele falava com a igreja em Coríntios, que ele lembra aquela igreja que eles estavam vivendo um momento da memória de Cristo. Não era uma festa para comer, se embebedar, não era uma festa para festejar do jeito que eles estavam fazendo, sem respeitar aquilo que tinha sido estabelecido por Cristo. Mas era um momento que eles precisavam refletir a memória do seu Senhor. Por isso ele disse: porque todas as vezes que comerdes este pão